Evangelho de Lucas, capítulo 7. Faremos a leitura a partir do verso 11, na palavra do Senhor. Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo 7, verso 11. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim o texto sagrado: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Eterno Deus, foi lida a tua palavra e agora te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, pela tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tomem assento, queridos. Antes de começar a ministrar, eu quero que você me ajude. Preciso fazer uma pergunta. Quem aqui já foi a algum velório? Levante a mão. Todos. Então todos podem opinar a respeito daquilo que podemos encontrar em um velório. Me ajudem, o que eu encontro em um velório? O que existe em um velório? Choro, tristeza, dor, defunto, alguém disse. Que mais? Boa, Jason, gostei, defunto tem que ter, senão não tem velório. Se não tem a matéria-prima. Desespero, que mais? Tristeza. Só isso? Só coisa ruim? Só tem coisa ruim no velório? Saudade, não, tem coisa boa. Flores, por exemplo. Coisa boa. Oi? Cafezinho, o que mais? Consolo às vezes, o que mais? Só isso? Eu digo que tem mais coisa. Eu digo que tem piada no velório, tem ou não tem? Tem ou não tem? Eu digo que tem oração, tem reza, tem imagens, tem velas, tem ou não tem? O que mais que tem no velório? Tem briga de parente, briga por causa da herança, louvor, que mais? E aí vai, né? Velório não é só defunto e lágrimas, não. É quase um universo aquilo, né? Tá doido. Tem piada, tem mentira, tem discussão, nossa Deus, tem demais. Muito bem. Esse texto que nós acabamos de ler, não é a primeira vez que eu ministro sobre esse texto, não é a primeira vez que eu prego, mas possivelmente é a primeira vez que eu falo nesse aspecto com vocês. Eu sempre olhei para esse texto de uma maneira. Eu sempre disse que havia uma diferença muito grande entre as duas multidões relatadas no texto que nós acabamos de ler. Eu disse muitas vezes que a multidão que entrava na cidade era muito diferente da multidão que saía da cidade, porque a multidão que saía da cidade era a multidão que levava o defunto, levava o filho único de uma viúva, levava o filho único de uma mulher. Então, automaticamente, tudo isso que nós falamos
O bom da máquina ter fechado é que eu vou poder andar. Eu estou agoniado de ter que ficar parado quinta-feira aqui na frente da máquina, não posso nem respirar direito. Virou nada. Queridos, eu sempre disse que essas multidões tinham muitas diferenças, pelo fato de uma estar seguindo a Jesus e a outra estar seguindo um cortejo fúnebre. Mas eu vi uma ministração essa semana que me chamou muito a atenção a respeito desse texto, a respeito dessa mensagem. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado no meu coração a respeito desse texto. Assim como nós vimos todas essas questões no velório ou no cortejo fúnebre, eu creio piamente que nesta multidão de pessoas que saía da cidade de Naim, tinha tudo isso que nós falamos, tinha tristeza, tinha choro, tinha saudade, tinha piada, tinha angústia, tinha dor, tinha tudo isso que nós falamos, tinha mentira, tinha fofoca, tinha gente falando conversa fiada, tinha de tudo, mas havia uma grande multidão que saía da cidade. E a Bíblia diz que outra multidão entrava na cidade, e essa multidão ia com Jesus para dentro da cidade de Naim. Amados, quando eu digo para vocês que as multidões se parecem muito, é porque hoje eu posso dizer para você que eu acredito que dentro da multidão, daqueles que caminham na direção de Jesus ou junto com Jesus, presta atenção nisso, também tem tudo isso que tem dentro da multidão que acompanha o cortejo fúnebre. Dentro da multidão, dentro das igrejas, tem ou não tem pessoas tristes? Tem ou não tem pessoas chorando? Tem ou não tem pessoas angustiadas, machucadas, feridas, pessoas saudosas, pessoas com depressão? Amados, infelizmente essa é uma realidade que nós temos que enfrentar, e é uma realidade que nós temos que aceitar. Querendo ou não, dentro das igrejas existem pessoas com muitos problemas, e o pior, muitas pessoas aceitaram a Jesus, vivem uma vida com Deus de integridade, uma vida buscando, na luta na presença do Senhor, porém, muitos dos seus problemas ainda permanecem, muitos dos seus problemas ainda o acompanham. Quantas pessoas estão dentro da igreja hoje, mas por alguma razão tiveram seus dias lágrimas que caíram dos seus olhos, por causa da tristeza, por causa da saudade, por causa da dor, por causa de alguma enfermidade, por causa de algum abandono. Eu tenho feito o programa da rádio, nós temos deixado 5 minutos no final de cada programa para a oração da concordância, programa 1h da tarde na 107.1 Shekinah FM, ou pela www.shekinahfm.org, pela internet. E eu tenho dito isso na reunião, na oração da concordância. Queridos, quanta gente que liga, mas é muita gente. Mancide é prova disso, Mãe Valéria é prova disso. Todo dia pelo menos 10, 15, 20 ligações pedindo oração. Muitas delas problema na família, outras problemas financeiros, a grande maioria problema emocional. Assim, as pessoas que congregam, que fazem parte da igreja, também estão com muitos problemas parecidos com aquela multidão que caminhava com a mulher que havia perdido o seu único filho. A questão é, isso tem que ser assim? Isso tem a necessidade de permanecer assim? Tem que continuar assim? Será que nós fazemos parte dessa multidão para igualar, para ser igual uma multidão que vai enterrar sonhos, que vai enterrar pessoas? Será que nós temos que ser igual? Será que eu tenho que aceitar a ideia de continuar triste, de estar deprimido, de estar angustiado, estar saudoso? Será que eu tenho que aceitar essa situação na minha vida como algo que tem que ser assim? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nós não temos que aceitar de maneira nenhuma. Nós podemos sim mudar essa história, mudar esta situação, amados. Nós podemos sim mudar essa circunstância, basta tomarmos a posição certa, a posição correta diante de Deus, e essa história tem que mudar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos?
Sabe por quê? Que na multidão daqueles que acompanham Jesus, daqueles que entram na cidade com a multidão que acompanha Jesus, tem pessoas tristes, porque lá também tem pessoas curiosas. Velório tem ou não tem pessoas curiosas? Que vão lá só para ver como é que está o defunto, se está bonito, se está feio, se está inchado, se não está. Tem ou não tem? Se machucou muito ou não? Tem ou não tem? Curioso, para ver se morreu mesmo. Deixa eu ver se morreu mesmo, porque eu não estou acreditando que morreu. A pessoa vai lá, dá uma olhada. Tem curioso. Tem gente que está ali só para falar mal das outras pessoas, dos parentes. Amados, eis aí as razões, algumas das razões pelas quais no meio desta multidão existem muitos que ainda são fracos e doentes. E como bem disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, e não poucos os que dormem. Por quê? Porque caminham na presença do Senhor indignamente, não estão caminhando, seguindo a Jesus como deve ser. Quando eu não estou na multidão daqueles que seguem a Jesus, como eu devo fazer, automaticamente me é atribuído problemas, e o Senhor não pode fazer nada quanto a isso. Porém, quando eu deixo de caminhar com a multidão, porém, quando eu deixo de seguir a multidão, quando eu deixo de seguir por razões secundárias a Jesus Cristo, quando eu deixo de fazer aquilo que eu bem entendo quanto ao meu chamado diante de Deus, as coisas precisam começar a mudar na minha vida. As coisas precisam começar a dar uma guinada, a dar a volta por cima nas situações difíceis da minha vida. Queridos, o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer para que algo venha mudar na minha história? Para que eu possa reverter essa situação, deixar de ser uma pessoa triste, deixar de ser uma pessoa angustiada, deixar de ser uma pessoa endividada, uma pessoa problemática, uma pessoa cheia de traumas, de defeitos. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Primeiro, eu tenho, diga comigo, eu tenho que parar de seguir a multidão e começar a seguir a Jesus Cristo. Essa é a primeira falha, queridos. Quando nós estamos seguindo para ver o que vai acontecer, quando nós estamos seguindo para acompanhar alguém, quando nós estamos seguindo porque não temos outra coisa para fazer, quando nós estamos seguindo porque não temos uma outra opção, ou porque esse é um momento interessante na minha vida apenas, quando eu estou seguindo apenas a multidão, nada vai acontecer na minha vida. Eu preciso tomar uma postura nova, eu preciso começar a seguir o Cristo das multidões. Eu me lembro lá de João capítulo 9, quando João disse assim: olha, eu vi uma grande multidão, uma multidão vestida de branco, e ali haviam povos, línguas, raças, nações, gente de todo tipo, de toda espécie, gente de todo lugar, que não se podia contar, disse o apóstolo João, não se podia contar, porque era uma grande multidão. E ele disse mais: estavam todos vestidos de vestes brancas, vestes resplandecentes, e não podia se fazer divisões entre tribos e nações. Sabe o que João estava dizendo? Aquela multidão não estava seguindo multidões. Para que eu possa fazer parte daquela multidão que João escreveu em Apocalipse, eu preciso começar a seguir a Jesus Cristo. Eu não posso seguir porque a igreja tem um bom louvor, eu não posso seguir porque ela tem um bom ambiente, porque tem uma boa sociabilidade, eu não posso seguir porque eu quero uma cura, porque eu quero um milagre. Isso são questões secundárias, questões que não tem nenhum valor. Eu preciso ter em mente uma convicção forte: eu tenho que seguir a Jesus acima de todas as coisas. Buscai em primeiro lugar a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? Buscai a Deus, buscai ao Senhor, buscai o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar. Primeiro de tudo na minha vida tem que ser Deus. Amém, queridos? Diga: eu preciso ser seguidor do Senhor. Você já observou, queridos do Senhor, que em muitos movimentos religiosos tem acontecido a seguinte situação: pastor fulano de tal, bispo fulano de tal, apóstolo fulano de tal, missionário, ministro, evangelista, músico, sei lá, ou alguém com um título, com um nome conhecido às multidões, no outro dia, no mesmo lugar, no mesmo endereço, se o nome não for de peso, aquele lugar está vazio.
E vocês hão de convir comigo, que isso nada mais é do que multidão seguindo multidão. Multidão seguindo homens, multidão seguindo interesses pessoais. E eu quero dizer para você, isso não traz resultado, isso não traz nada de bom na vida humana. Ah, pastor, mas fulano foi curado, mas ciclano foi liberto, mas minuano aconteceu alguma coisa. Eu quero dizer para você que o maior milagre na vida de um homem, o maior milagre que um homem pode receber, chama-se salvação eterna. Amém, igreja? O maior milagre que eu e você devemos buscar, devemos ter interesse, é a nossa salvação. Esse milagre, este milagre, contra esta ação da parte de Deus, não há lei. Amém, queridos? Salvação, amados, salvação. E para que eu alcance salvação, eu tenho que buscar ao Deus das multidões, e não as multidões de Deus. Amém, amados? Segunda situação que eu gostaria de destacar, que Jesus no versículo 13 virou para aquela mulher e disse o seguinte: mulher, não chores. Pastor Cláudio, ele ministrando esse texto, ele dando uma palavra a respeito disso, ele disse o seguinte, ele falou: Jesus está com senso de humor aqui aflorado, a flor da pele. Como é que Jesus vira para uma mulher viúva, mãe de um único filho, enterrando o sonho de ser mãe, de ser avó, de ser sogra, enterrando o sonho de ser ou ter uma vida decente, de ter uma vida pelo menos aceitável? Por quê? Porque na sua velhice, quem cuidaria da sua velhice seria o seu filho. E Jesus chega diante dessa mulher e diz assim: mulher, não chores. Acontece, queridos, que o não chores de Jesus tem um significado e tem um propósito. Ele poderia ter dito para aquela mulher: não chore, pare de chorar agora, como se dissesse: deixa de ser mole, para com isso, vá trabalhar, vá resolver a vida, erga a cabeça. Como ele poderia ter dito: não chora não, mulher, como se dissesse: é assim mesmo que acontece, é normal que aconteça. Mas quando Jesus vira para aquela mulher e diz: não chores, ele está se comprometendo com aquela mulher, e ele está comprometendo a sua palavra. Agora ouça o que eu vou dizer, queridos. Jesus, ao se aproximar daquela mulher e declarar: não chores, ele está anunciando o milagre, ele está se comprometendo com o milagre, ele está se comprometendo com a sua palavra. Diga comigo: Deus se compromete com a sua palavra. Para a lei, amados, para a lei judaica, lei de Moisés, o camarada tocou no caixão, tocou no defunto, está sujo, está impuro, está amaldiçoado, ele não pode fazer isso. Amados, Jesus Cristo, ao tocar naquele esquife, ele gera uma grande aflição na vida das pessoas. Ele gera um grande pânico na vida das pessoas. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas pensaram assim: ele acabou de pecar, porque ele acabou de se tornar maldito, ele acabou de se tornar impuro, e impuro é pecador. O maldito é pecador, o santo não é maldito, o santo não é impuro. Amém, amados? Entendem isso? Mas por que Jesus toca naquele caixão? Porque ele está se comprometendo com a sua palavra. Ele se compromete, amados do Senhor. Palavra de Deus nenhuma volta vazia, palavra de Deus nenhuma deixa de cumprir aquilo que foi dito, porque Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa do que disse. E quando ele disse: não chores, e toca no caixão, ele se compromete. Queridos, ele se comprometeu com você, ele se comprometeu comigo. Jesus Cristo tem um compromisso conosco, ele tem uma aliança conosco, e quando ele diz: não chore para você, ele tem um compromisso com a sua palavra. Quando ele diz: eu darei a você vida e vida em abundância, ele se compromete com a sua palavra. Quando ele diz: eu vou fazer de você cabeça e não cauda, ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele diz para mim e para você: eu vou colocar você sob as autoridades dessa terra. Ele tem um compromisso conosco, porque a sua palavra não mente, não volta atrás, não volta vazia. Amém, queridos? A pergunta é: pastor, então por que eu estou vivendo tamanha aflição? Eu respondo, amados do Senhor, a culpa não é de Deus,
A culpa não é da palavra do Senhor, a culpa não é do compromisso do Senhor, a culpa é minha, a culpa é sua. Amados do Senhor, quando nós paramos para pensar nas multidões, eu pergunto para mim e pergunto para você: como temos seguido essas multidões? Ou como temos caminhado em meio às multidões? Como temos caminhado em meio às situações da vida? Quando as propostas nos são feitas, quando os convites nos são feitos, quando chegam até nós as ideias, ideologias, situações, amados do Senhor, todos os santos dias nós somos convidados a pecar, nós somos convidados a negar, nós somos convidados a abandonar o reino de Deus, a vontade de Deus, a multidão que segue a Jesus. E sempre que aceitamos o convite, seja um pecadinho segundo os nossos olhos ou um pecadão, não importa, nós abandonamos a multidão daqueles que seguem a Jesus. E como é que queremos que o Senhor cumpra em nós a sua palavra? Ele já disse: não chores, porque Ele está se comprometendo, mas Ele quer de mim e de você um compromisso com a sua palavra. Ele quer de nós um compromisso. Eu e você temos que nos comprometer com o reino de Deus. Eu e você temos que nos comprometer com a multidão do Senhor. Eu e você temos que ter compromisso com a palavra do Senhor. Porque se nós não tivermos compromisso, Ele não tem compromisso conosco. Quando Jesus tocou no esquife, imagina os discípulos desesperados: Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor não pensou, foi impensado, o Senhor foi muito afoito. O que o Senhor arrumou agora? Se sujou. Agora está tudo arruinado, ministério, acabou tudo. Mas Jesus, amados, ao tocar naquele esquife, Ele disse para aquele jovem: eu te mando, levanta-te. Aleluia. Quando Jesus tocou naquele esquife, Ele tinha um compromisso com a sua palavra. E quando Ele disse para aquela mulher: não chores, Ele estava dizendo: eu posso fazer um milagre na tua vida, eu posso tirar dos teus olhos toda lágrima, eu posso restituir os teus sonhos, eu posso restituir os teus projetos, eu posso restituir na tua vida. Não chores, mulher. Ele não falou: não chores exortando, não chores consolando, mas Ele disse: não chores afirmando: eu sou Deus na tua vida e posso restituir a tua casa, posso restituir a tua família. Amados do Senhor, e diz a palavra no versículo 15 que o Senhor ministrou sobre aquele jovem. Ele sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Diga glória a Deus. Jesus pode restituir sonhos, porque Ele já empenhou a sua palavra. Jesus pode restituir projetos, porque Ele já empenhou a sua palavra. E Ele não está mentindo, não está enganando, Ele não está querendo em momento nenhum voltar atrás no seu compromisso, não. Ele está querendo cumprir cada um dos seus compromissos conosco. A questão, meu irmão e minha irmã, será que nós estamos seguindo ao Senhor como deve ser seguido? Perseguindo ao Senhor como devemos persegui-lo? Diz a palavra que Pedro, certa vez, enquanto estava sendo levado Jesus para ser julgado, para ser crucificado, a Bíblia diz que ele seguia de longe. E quanto mais passava, mais ele negava ao Senhor: eu não o conheço, não sei de quem você está falando, nunca vi falar neste homem, até o momento em que o galo cantou. Queridos do Senhor, e quando nós estamos seguindo de longe, nós deixamos de viver a bênção do Senhor. Quando a arca da aliança era levada no meio do deserto, foi dada uma ordem: a medida correta para vocês caminharem distante da arca é essa, nem mais e nem menos. Deus estava dizendo: não se distancie, não se distancie, porque quanto mais longe eu estiver, mais fácil eu vou perder a minha visão, mais fácil eu vou perder o foco, mais fácil eu vou me perder, me distanciar das multidões. Se eu quero o melhor de Deus na minha vida, eu tenho que me aproximar dele. Amém, queridos? Não me aproximar como um curioso, não me aproximar como um aproveitador, como sacerdotes na porta do templo, que vendiam as suas muambas, vendiam os seus objetos na porta do templo. Jesus chega a ver aquilo, espalha pomba para um lado, rola para o outro, e bicho para todo lado, e derruba as mesas do cambista, e vai para cima. Por quê? Porque ele diz: a minha casa é casa de oração, não é para vocês fazer dela um covil
de ladrão e salteadores. Pessoas que estavam ali no meio da multidão, mas eram apenas ladrões e salteadores. Muitos estavam no meio da multidão, mas não passavam de curiosos. Muitos estavam no meio da multidão, mas não passavam de pessoas que queriam se sociabilizar. E eu e você? Por que razão acompanhamos a multidão? Será que o nosso foco está no Senhor? Será que o nosso foco está em Deus? Porque se está, amados, se está, nós temos que viver algo novo de Deus na nossa vida. Porque o compromisso de Deus é para comigo e com você. Ele já empenhou a sua palavra, Ele já empenhou a sua honra, quando Ele ministrou sobre a minha vida uma garantia de vitórias. Quantos sonhos precisam ser restituídos? Quantos sonhos precisam ser restaurados? Quantos projetos, quantas famílias? E hoje nós podemos receber isso da parte de Deus. Não precisa ser amanhã, não precisa ser depois. Eu não preciso ver isso apenas na vida do meu irmão, do meu vizinho. Eu não preciso ver isso na vida de um amigo. Eu posso ver isso na minha vida. Basta eu me posicionar diante de Deus e algo novo vai acontecer nas nossas vidas.